a gente viu que quando a gente tem duas placas com fluido entre elas, aí a placa de cima se move, né? E a de baixo está parada. Esse é um experimento muito simples, mas muito importante assim, para entender mecânica de fisiologia. Coisas que a gente viu, que o perfil de velocidade no fluido, né? A velocidade é um vetor, você tem vários vetores, né? Então, para descrever esses vários vetores com a curva, você constrói um perfil, né? Que é essa curva aqui que eu pintei de vermelho, eu acho. Então, que a velocidade no fluido é uma função de y. Aí vamos dizer que a gente está aplicando uma velocidade na placa, né? Vai ser velocidade da placa, posição y, dividido pelo gap. A gente viu que para um fluido newtoniano, né, nesse sistema, que a tensão no fluido ela pode ser até uma tensão que ela é uma função da posição y, dvx dy. Aí uma coisa que eu não enfatizei, mas acho que merece ser enfatizada, é o seguinte: o fluido ele transfere tensão de cima para baixo. Veja, isso é relativamente fácil da gente imaginar. Se vocês ainda não têm isso em mente, né? Se eu pego essa caixinha aqui e aí ponho um mel aqui em cima dessa caixinha e tento puxar a caixinha colocando minha mão em cima da camada de mel, a caixinha ela se move ou não? Ela suponha que ela está sustentada aqui por essa mão, mas essa mão não está oferecendo resistência nenhuma. Ou então vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil. Suponha que ela está aqui em cima desse livro e ela pode se mover. Aí eu coloco o mel aqui em cima. Aí põe minha mão. Aí eu puxo essa caixinha. Ela vai se mover ou não? Depende da força que se aplique, não? Sim, mas se for força o suficiente para ela se mover. Se é o suficiente, você moveria um pouco. Por que não, João? Eu tô lembrando do experimento daquele vídeo que o senhor mostrou do filme que a gente tem que fazer a resenha, né? Porque ele é viscoso e não é viscoelástico. O mel, o rapaz deu até o exemplo do mel. Mas veja, se eu botar água aqui, provavelmente difícil que se mova, concorda? Concordo. Se eu botar mel, aumenta a probabilidade de se mover ou não? Sim, porque ele vai ter mais aderência, né, na viscosidade. Aumenta a resistência, né, ao escoamento, e aí você transfere essa energia para o corpo, aí, que no caso é o celular. Né? Exatamente. Então, veja, o fluido, ele transfere força. Perfeita a visão, Luiz. Na verdade, a gente já viu que não é bem força, né? A gente trabalha com tensões. A gente pode já até dar um nome a essa tensão aqui. Essa tensão é uma tensão no plano. O vetor normal é y e a velocidade está na direção x. Então, ela é uma tensão
YX. A notação, a gente viu que é tal do plano e a direção da força da velocidade. O fluido, ele transmite tensão. E ele é tão mais eficiente em transmitir tensão quanto ele é viscoso. A gente tem essa sensação de pegajoso, né? Não sei se foi essa palavra que você usou, Camila. Mas, na verdade, pegajoso é porque ele está oferecendo a resistência. Porque ele está transmitindo para o outro corpo que é pesado. Né? Que é esse que tem um peso grande, né? Ou então, quando está na... Suponha que o mel está na mesa, você puxa o mel, ele oferece uma resistência porque ele está transmitindo a tensão que você está aplicando para a mesa que está parada. Certo? Então, o fluido... Aí é uma coisa mais legal ainda. Veja. Se você pega a tensão, é força sobre área. Esse caso aqui é uma força X, área Y. As leis do movimento, elas podem ser expressas em termos de força. Então, a gente sabe o quê? E a gente até acho que já fez. A força é massa vezes aceleração. Eu nunca sei se é a primeira ou a segunda lei de Newton. Que é igual a massa vezes isso para um corpo, a variação de velocidade. Então, sempre que você tem uma força, você tem uma variação de velocidade. Se a gente pensar que a quantidade de movimento, ela é massa vezes velocidade. Se a gente deriva em relação ao tempo, para um corpo, né, não é para um fluido, pode servir até para um elemento fluido m dv dt, para massa constante, km, que é massa vezes aceleração, que é igual força. Significa o quê? Que a força, ela causa uma variação na quantidade de movimento. Então, quando o fluido ele transmite a tensão para as camadas adjacentes, ele está causando a quantidade de movimento das camadas adjacentes mudar. Por isso que a camada de cima acelera a de baixo. Concorda? Existe uma transferência de quantidade de movimento nessa direção ou transferência de força. Na verdade, a gente não sabe quem veio primeiro foi o ovo ou a galinha, né? Mas existe a transferência e você pode resolver esse problema. A equação de Navier-Stokes, que todo mundo aí acredita que já tenha visto, ela pode ser deduzida por balanço de força ou por balanço de quantidade de movimento. Quando tem muito tempo assim na graduação, eu faço até as duas deduções. Por força e movimento. O pessoal da mecânica, ele sempre faz a dedução, normalmente, por balanço de força, porque mecânica entende de força bem. A gente gosta de balanço de massa, balanço de energia, né? E quantidade de movimento é energia. Então, a equação de Navier-Stokes ela pode ser deduzida através de um balanço de quantidade de energia. Então, beleza. Há uma transferência de quantidade de movimento e de força nessa direção. Inclusive, o tensor-tensão ele pode ser interpretado em relação à quantidade, ao fluxo de quantidade de movimento.
Aqui seria tal YX seria relativo ao fluxo de quantidade de movimento X sendo transferido na direção Y, que a gente pode botar assim também. Certo? Aí veja que é igual a μ dvx dy, que você pode lembrar aí do fluxo de calor. Todos os fluxos são parecidos, né? A condutividade térmica vezes, aí vou botar aqui dt dy, e o fluxo de massa, que é a difusividade vezes o gradiente de concentração, uma direção lá qualquer, e a gente pode escrever isso aqui de uma forma vetorial, ali tensorial, mas não vamos entrar nesse detalhe importante, mas no momento não precisamos entrar. Veja, o fluxo de quantidade de movimento ocorre por um gradiente de velocidade. O fluxo de calor ocorre por um gradiente de temperatura. E o fluxo de massa por um gradiente de concentração. Todos esses três transportes, eles têm a mesma lei básica por trás. A diferença é que aqui é um escalar, a temperatura e a concentração, e aqui a velocidade, aqui a gente escreveu escalarmente, mas ela é um vetor originalmente. Então aqui vai aparecer um tensor. Aqui vai ser, se escrever, vai escrever o fluxo de calor é K vezes o gradiente de temperatura, fluxo de massa, a difusividade vezes o gradiente de concentração, o fluxo de quantidade de movimento é igual, aí a cobra fuma e traga, é a viscosidade vezes o gradiente da velocidade mais o transposto do gradiente da velocidade. Isso a gente vai ver. Veja, o gradiente é um vetor quando aplicado em escalar. O gradiente da temperatura é um vetor. O gradiente da concentração é um vetor. Agora, o gradiente de um vetor é um tensor. A gente vai ver aí. Não sei porque acabei entrando nessa seara, mas para... Beleza? Posso apagar? Beleza. Então, esse problema aqui, a gente resolve ele de forma escalar, porque esse aqui, o único elemento, são dois elementos, na verdade, diferente de zero, é tal de yx, e aqui vai ter, obviamente, uma reação nesse plano, que vai ser esse aqui é o plano x, né? Ou melhor, y, né? Não, então só tem o tal de yx mesmo. Beleza. Vamos lá. Aí, veja, a gente definiu a taxa de cisalhamento, que era a variação do ângulo, mas a gente viu que isso era inconveniente. Então, a gente... que é igual, nesse caso aí... não sei se a gente calculou o perfil de velocidade, né? Vamos calcular várias maneiras de calcular o perfil de velocidade aí. Se admitirmos o perfil linear, dvx dy, ele pode ser aproximado exatamente, se o perfil for linear, por um delta. E a gente vai escolher os pontos onde a gente sabe, em cima, na placa superior e na placa inferior. Na placa superior a velocidade é V0, na placa inferior a velocidade é 0, na placa superior a cota
é Hzão e na placa inferior a cota é 0. Então é V0 sobre H. E também a gente pode obter a equação. Se o perfil é linear, a equação é da forma V de x em função de y é igual a um coeficiente linear vezes y mais b. O que a gente sabe? Que V em H igual a V0 e V em 0 é igual a 0. Daqui a gente tira que B é igual a 0. Então a gente só precisa calcular, porque isso aqui é 0, né? Y é igual a 0. Para isso aqui ser igual a 0, B tem que ser igual a 0. Então Vx de H na cota H, V0 é igual a A vezes H. Então, A é igual a V0 sobre H. Então, a equação da velocidade, Vx em função de y, é igual a V0 sobre H vezes y, que é equivalente a esse resultado aqui. A gente escreve assim normalmente. Então, beleza. Em um experimento reológico, ou em uma demonstração reológica, estacionária, a gente vai ver que tem testes dinâmicos, né? Esse é um problema em estado estacionário. A gente está interessado na relação entre a tensão e a taxa de cisalhamento, que a gente viu que é comumente expressa pelo gradiente de velocidade. Então, um experimento reológico e uma caracterização reológica de um fluido estacionário normalmente é... Espera aí, estão buzinando aqui, eu preciso de 2 segundos. Obrigado, gente. Então, o experimento reológico, desses mais simples e que é discutido no filme lá que a gente mostrou, e também esses experimentos caracterizam o comportamento de materiais, né? Os materiais são conhecidos por esses, classificados por esses testes reológicos. O que a gente faz, né? De forma geral, a gente aplica uma tensão, por exemplo,
e mede a taxa de deformação, ou aplica uma taxa de deformação e emite e mede a tensão. Né? Como é que é isso? Veja, a taxa de deformação, aquele experimento da placa plana, ele é instrutivo, obviamente, vai depender da geometria do reômetro, essa definição. A taxa de deformação, ela é o gradiente de velocidade dividido pelo... tudo bem, Luiz? Manda abraço. É dividido pela velocidade, pelo gap, né? Que é o Y. Então, vai ser a velocidade que a placa de cima está se movendo dividido pelo gap. Então, veja, quando eu falo, eu aplico uma tensão, né, ou uma força e meço a velocidade com que a placa se move. E aí, eu tenho o comportamento do fluido, né? Através disso, porque eu tenho como calcular. Tenho como calcular, eu admitir que o perfil de velocidade é linear. Beleza, Camila? Então, o comportamento que a gente admitiu aqui nessas equações foi um comportamento newtoniano. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que a tensão ela é proporcional à taxa de deformação. Então, vou chamar aqui. Fluido newtoniano de tensão. Droga. É proporcional à viscosidade vezes a taxa de deformação. Veja, mas esse comportamento, aí só fazer aqui uma curva agente de processo, a gente gosta muito de ver dessa forma esse resultado, que é uma medida aqui da viscosidade, aqui a taxa de deformação, e para esse problema seria assim, certo? Veja, só que existem fluidos que se desviam desse comportamento. Um desvio muito comum é o fluido pseudoplástico. Muitas emulsões, suspensões. Ou seja, a tensão ela não varia linearmente com a deformação. Por exemplo, a maionese, né, parece ser um fluido pseudoplástico. E se você pegar aqui, você pode definir uma viscosidade aparente. Veja que eu estou falando agora viscosidade aparente, porque não existe um valor somente da viscosidade. E essa viscosidade aparente é a razão ou entre tensão e deformação em cada ponto. A gente vai ver essa definição com cuidado depois. E se você faz um gráfico aqui, veja, esse coeficiente angular está se reduzindo, concorda? Por um fluido newtoniano, vou botar aqui embaixo. Eu posso reescrever isso assim. Que é constante. No fluido pseudoplástico, eu não posso falar mais de uma viscosidade, eu chamo de coeficiente de viscosidade, que é igual também a tensão dividido pela taxa de deformação em cada ponto, só que não é constante. Ele é uma função da própria taxa de deformação.
no gráfico de processo, teria esse comportamento aqui. E aí o nome que o pessoal de radiologia gosta muito, que é e a equação constitutiva que relaciona a tensão com a deformação para o fluido pseudoplástico, tal. Aí eu vou botar uma equação empírica, que é a mais comum, mas a gente vai estudar outras. Vai ser elevado a N. E o coeficiente de viscosidade é a tensão não, mas isso aqui não tem nem o... Não precisa escrever. Beleza. Um outro comportamento que a gente pode observar é esse aqui. Que a tensão, ela aumenta exponencialmente com a taxa de deformação. Esse comportamento é o comportamento do fluido dilatante, né, que a gente já viu. Podemos usar a mesma equação de constitutivo. Mesma coisa, a viscosidade e a tangente. E veja que ela está crescendo. Então, é o comportamento daquele fluido com maisena. Seria algo desse tipo. Deixa eu só pegar aqui e ver se eu achei. Certo. Fluido dilatante, pá, maisena. Então, é isso. A viscosidade como função material de novo aqui, a viscosidade ela é a tensão medida dividido pela taxa de cisalhamento medida. Então, a gente, viscosidade aparente, coloca essa equação aqui e ela fica com uma forma muito famosa, que é vou chamar aqui de um K, só para não confundir. Esse aqui é um coeficiente de viscosidade, né? Eu não estou lembrado do nome dele. Mas é consistência, índice de consistência. E a viscosidade é calculada, inserindo isso aqui dessa forma, fica com... Aqui seria a viscosidade aparente. E o K é o índice de consistência. Na literatura de petróleo, me parece que esse nome é bastante usado, mas na literatura de polímero, não. E tem um terceiro tipo de fluido, de forma genérica, né? Que é a pasta de dente, por exemplo. Veja, a pasta de dente é o seguinte. Eu vou fazendo um experimento
Aí vou aumentando a tensão. Aí não tem deformação, 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 até o fluido começa a escoar. Esse tipo de fluido, né, que seria uma viscosidade definida só a partir... Vou botar uma viscosidade diferente, né, ou uma viscosidade aparente diferente, a partir de um valor finito aqui. Ela não começa em qualquer valor que a gente queira, né? Só vai começar quando o fluido for fluido. Esse tipo de material é chamado fluido de Bingham. Bingham é um grande relogista. E a equação constitutiva dele é tal, a tensão é igual à tensão de escoamento, que é a tensão mínima para o fluido escoar, mais a equação aí, no caso, eu desenho no newtoniano, então seria gama ponto. Beleza? Professor, esse N, nesse caso, é a viscosidade aparente, né? No fluido de Bingham. Eta, exato. Eta. Eta, né? Exato. E agora, eu só me atrapalhei no fluido pseudoplástico. Era aparente ou era coeficiente de viscosidade, o eta? Quando você escreveu. Você pode chamar as duas coisas. Mas o mais certo é a viscosidade aparente mesmo. Tá. E o K é índice de consistência. Esse índice de consistência ele só apareceu no fluido dilatante, né? Não, serve para os dois. Serve por dois. Serve para os dois. E a gente tem um terceiro tipo de fluido que eu vou falar aqui rapidamente também, porque a gente fala em detalhe, mas é para vocês entenderem aquele... que é o fluido que, apesar aqui do... experimento ser estacionário, mesmo no experimento estacionário a gente pode ver esse comportamento. E suponha que eu estou aumentando a velocidade com que eu movo minha placa, aí a cada, sei lá, segundo eu aumento a velocidade por, sei lá, 1%. Aí suponha que eu faça o mesmo experimento e a cada segundo eu aumento a velocidade por 10%. Os fluidos que a gente viu não depende da taxa de aumento da velocidade da placa, concorda? Tanto faz eu aumentar a velocidade da placa de 1 a 10 em 0,1 ou 0,2. Mas existem suspensões e materiais que existe uma interação entre as partículas. E essa interação ela é reversível. Deixa eu ver se eu penso em algum material aqui que... do dia a dia, assim, que a gente possa ver esse comportamento. Não lembro de algum nesse momento, mas veja, suponha que existe uma força de atração entre as partículas da suspensão. E aí eu aplico uma força, aí eu destruo essa interação. Aplico uma força muito rápida. Então eu destruo essa interação muito rapidamente.
Então, a viscosidade baixa muito. Mas se eu deixar a suspensão parada, essa interação ela se reconstrói, certo? Ou é passível de ser reconstruída, concorda? Se eu tenho a suspensão, falar a língua de Wilfred aqui. Ô, Wilfred, suponha que eu tenha a suspensão que tem um potencial de atração. Certo? Aí eu perturbo o meu sistema, o campo, com uma força que cria um outro potencial, que destrói esse potencial de atração, que é a minha taxa de cisalhamento, aí, ou minha tensão de cisalhamento. E aí eu aplico essas partículas, essa suspensão. Mas no momento que eu tiro a força externa, o potencial anterior ele volta, concorda? Então, essa interação entre as partículas elas podem ser reconstruídas. É o caso de uma suspensão pseudoplástica. Quando eu perturbo com muita velocidade, eu quebro as interações e elas são destruídas. Mas se eu deixo ela parada, a suspensão se reconstrói. Só que tem um grande lance. Esse processo de construção e reconstrução é um processo dinâmico que depende do tempo. Depende da velocidade de destruição e da velocidade de reconstrução. Então, se eu aplicar uma tensão que aumenta vagarosamente, não precisa ser newtoniano, eu estou botando a reta aqui newtoniano, eu posso ter uma coisa assim, vou botar não newtoniano, né? Botar pseudoplástico. Suspensão é normalmente pseudoplástico. Aí eu vou ter uma curva assim. Profesor, Oi? una pregunta. ¿Aquellas gomas que se utilizan en los alimentos, ¿ellos dónde clasificarían? Pseudoplástico. El- ah. Pseudoplástico. A maioria é pseudoplástica, são poucos fluidos dilatantes. Aí, veja, aí tem outro efeito aqui. Suponha que eu apliquei a tensão. Aí eu vou fazer até na curva de viscosidade, que é melhor ver. Viscosidade. Aí, nesse material pseudoplástico, ele fez assim. Agora, veja, eu deixei o material parado. Aqui. A viscosidade, as ligações, elas vão ser reconstruídas. Quando eu fizer, preciso deixar parado, vamos supor que eu fiquei aqui nessa tensão de cisalhamento. Aí, quando eu voltar, as ligações, elas estão completamente destruídas aqui, certo? Porque eu estou cisalhando a velocidade muito alta. Quando eu voltar, a viscosidade não vai ser a mesma anterior, porque minhas interações foram completamente destruídas. Vai ser uma viscosidade menor. Esse tipo de material é chamado de tixotrópico. Suspensões são muito comuns, tixotrópicos. Mas pergunta, tem um estado de referência zero ali. Olhando para o gráfico que você acaba de fazer. Vai ter um estado de referência onde vai ser igual. Ele vai voltar a esse estado. É nesse estado aqui. Tá. Com a taxa de cisalhamento muito baixa do fluido parado. Esse tem alguma definição formal para isso, esse estado? Não. Porque a reologia mecânica dos fluidos é dinâmico. Não tem tanta formalidade assim. É estado inicial e estado final. Certo? Então, são materiais que
a viscosidade aparente, aí aqui vai ser assim, né? A viscosidade vai ser menor. E vai subir. Veja, para a mesma taxa de cisalhamento, eu tenho duas viscosidades a depender do histórico de cisalhamento do material. Aqui também, né? Então, a viscosidade aparente, ela é função da taxa de cisalhamento e também da história do material. É isso. Depois dessa conversa aí, acho que aquele filme tá, tudo que ele fala ali está clarificado. Beleza, Natane? Sim, deu para entender. Legal. Então vamos lá, voltar à nossa... Vamos dos tensores, aqui a gente já falou tudo. Aí no final aqui, vou fazer uma revisão aqui, né? Tensor é a interação da vetor força com vetor área, né? E a gente guarda essas interações. Né? A gente não esquece, a gente guarda. Ele é formalmente definido na álgebra vetorial, tensorial, como produto diádico, que é o produto de dois vetores que você guarda o resultado componente a componente, uma lista ordenada. Aí a gente viu que tem uma propriedade muito importante do tensor-tensão, que é quando você faz o produto escalar do tensor, tá aqui, o produto escalar do tensor-tensão pelo vetor normal pega esse aqui, né? Tensor-tensão vezes o vetor normal dessa superfície, você tem o vetor tração, que eu chamei de T, que é o vetor que dá a força por unidade de área nessa superfície. Essa é a razão primordial do uso de tensor, porque ele é muito conveniente. Você consegue saber a força em ponto a ponto, fazendo o produto escalar do tensor com o vetor normal daquele ponto. Certo? E a gente viu que a gente pode usar convenientemente, por exemplo, para calcular a força resultante nesse cubo, né? Que é só pegar tensor-tensão e multiplicar. Por exemplo, a gente quis a força resultante na direção X. Então, a gente pegou o tensor-tensão e multiplicou o vetor normal dessa área aqui, que é a área I, cujo vetor normal é I. Pegou o tensor-tensão, multiplicou pela área menos I. E a gente tem aqui a força resultante. A força resultante na direção X vai ser por unidade de área, né? O vetor tração na direção X, vetor dos dois lados da área, né? E a gente pode fazer isso nas três áreas, melhor, nas três direções. Essa aqui foi o que a gente fez, aqui em cima. Né? Que se esse cubo aqui ele tem área unitária, a área lateral unitária, a força resultante é simplesmente, né, na direção X, tensor-tensão vezes o vetor normal de um lado da área, mais o tensor-tensão vezes o vetor normal do outro lado da área. Beleza nisso? Aqui não é nem o somatório de forças, né? É o somatório de tensores tração, porque é força por unidade de área. Então, beleza. E, finalmente, a gente pode fazer o balanço de força. A gente viu isso aí. Em um elemento de fluido, nesse cubinho, se a gente, em vez de somar, né, se a gente fizer o cubo infinitesimal,
fizer o cubo, em vez de fizer um cubo finito, fazer um cubo diferencial, e essa soma aqui não deixa de ser soma para ser um integral, concorda? Concorda mesmo? Concorda, Wilfred? Não pode ser mais ou menos, não. Aqui eu falei do teorema de Gauss, mas eu vou falar isso com mais detalhe. Aí eu vou pegar a outra aula aqui. Então, bem, a gente vai ser meio viajante essa aula aqui também. Vou saltar essas coisas. Então, tem um teorema muito importante aí para mecânica dos fluidos, que é o teorema de Reynolds. Tudo que a gente vai deduzir, todas as equações de mecânica dos fluidos podem ser deduzidas através do teorema de Reynolds de uma forma muito conveniente. E que vocês já viram em algum lugar essas equações. Não sei porque está aqui. Veja, o teorema de Reynolds diz o seguinte: seja uma função J extensiva, por exemplo, a massa. Uma massa. Você lembra o que é extensivo, Will? O Will lembra que é termodinâmica. Né? Ela é igual à integral no volume da propriedade intensiva equivalente para a massa, é a densidade, dV. Pode ser aqui também a propriedade vetorial, quantidade de movimento. Ela é essa equação, né? A quantidade de movimento M é igual, definida, né? A massa vezes a velocidade. Nessa condição aqui, a quantidade de movimento ela é integral no volume da massa, ρ, vezes a velocidade, dV. Beleza? Porque é simples. Se a gente chegar, suponha que é um fluido com densidade constante, velocidade constante, então a gente pode checar isso fácil. Se é constante, sai da integral, ρV, fica a integral de V, de dV, que é igual a ρV, V, que é igual a MV. Beleza? Certo, Camila? Quando Camila faz essa cara de intelectual assim, eu fico preocupado. Então, beleza. Para funções que podem ser descritas dessa forma, o que o teorema de Leibniz diz? Desculpa, de Reynolds. Que a variação de qualquer propriedade com o tempo extensiva J é igual dF dt é a variação da propriedade intensiva dentro dessa unidade, desse volume, mais a integral da propriedade intensiva multiplicando o produto escalar da velocidade pelo vetor normal à superfície. Isso aqui é um fluxo. Professor, isso que está escrito de outro jeito que eu nunca vi. Mas isso tem que ver com a derivada substancial.
ela a derivada substancial, né, salvo engano, né, que é o teorema de Reynolds, ou equivalente, né? Não vou falar que é, porque eu teria que ver isso direitinho, na forma diferencial. Tá. É que eu escuto mais lá outra, sempre falando de derivada substancial. Mas aí é porque a gente tenta usar a equação integral, porque é mais fácil mais rápido de. Na graduação é derivada substancial. Mas veja. Se eu pegar aqui a velocidade escalar o vetor normal, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, esse é um fluxo. Vou pegar aqui, ou melhor, uma propriedade F vezes S ds. Isso é o fluxo, por exemplo. O fluxo de massa por uma superfície, por essa equação, seria... A gente viu que Fzinho é ρ. Né? Se é um fluxo de massa, eu vou chamar de M ponto aqui sem problema. Vai ser integral na superfície. Fzinho para a gente é ρ. V, escalar o normal à superfície, ds. Aí suponha que eu vou pegar meu cubo e vou pegar uma área aqui que tem esse vetor normal. Certo? Veja, aí tem um escoamento aqui nessa direção. Esse é o vetor velocidade. Para a gente entender isso aqui direito. É integral de ρ v escalar o vetor normal ds. Então vai ser integral na superfície de ρ v escalar n. N está nessa direção, v está nessa direção. Produto escalar é o módulo de n, o módulo de v, o cosseno do ângulo entre eles dois. Certo? O módulo de n é 1, por definição, vetor normal. O módulo da velocidade eu vou chamar de v, e o cosseno do ângulo entre eles, o ângulo entre eles é 0, porque eles são vetores paralelos. Então é v, 1, cosseno de 0, 1 do vetor normal, que é o módulo do vetor normal, cosseno de 0 é 1, também, vezes S. Certo? Se a densidade e a velocidade forem uniformes ou constantes, ao atravessarem essa superfície que é razoável, eu posso tirar da integral. Então, eu fico com ρ, v, a integral dessa área S aqui, de ds, que é a própria área. Então, isso aqui é ρ, v, a área S. Que é o fluxo de massa que todo mundo sabe, que é ρ, VA. Concorda? Sim ou não? Se a gente pegar as unidades aqui, ρ é massa por unidade de volume, velocidade, comprimento por unidade de tempo, área, comprimento ao quadrado. Opa. Então, a dimensão aqui é massa por unidade de tempo. Então, realmente é uma vazão máxima. Certo? Beleza?
Veja, eu falei, isso aqui é um fluxo. Isso aqui é uma vazão. O que quer dizer que isso aqui é um fluxo? Se eu pegar agora... Só o que está... Só o integrando... FVN... V escalar N... F para a gente é ρ. V e N não tem unidade. É adimensional. Então, isso aqui é massa por unidade de volume vezes comprimento por unidade de tempo, que está massa por unidade de área por unidade de tempo. É o fluxo mássico, ou seja, a vazão mássica por unidade de área. Certo? O fluxo é sempre por unidade de área. Beleza? Natane? Oi. Tá acompanhando? Tô sim. É para falar a verdade, Natane. Não, mas eu tô acompanhando, eu só... enfim, muitas coisas de cálculo 3 aí que eu não me lembro muito. Sei que já estudei, mas não me lembro muito. Não, mas o raciocínio eu tô acompanhando. Que bom. Professor, para essa formulação matemática, qual é o livro que você está seguindo? A matemática é o Understanding Rheology. Tá entendendo aí, Natália? Estou, professor, sim. Que bom. Não deixe de entender. Porque se eu não souber o ponto em que vocês estão, eu me perco e aí eu posso passar muito do ponto, né? Um certo não entendimento não é ruim, né? Porque é até bom que causa incômodo. O incômodo causa o estudo, né? Mas é importante que vocês entendam, igual a Natane falou, o raciocínio, né? Pode não entender um detalhe aí e tal, mas o raciocínio venha. Por que eu estou fazendo tudo isso, né? A gente vai tentar aqui deduzir a equação do movimento para fluido. E aí, com a equação do movimento para fluido, a gente vai mostrar exatamente onde a reologia entra. E aí a gente vai resolver a equação do movimento em condições reológicas, que são as condições que a gente vai trabalhar. Então, beleza. Então, vamos... Esse aqui é o balanço de massa através do teorema de Reynolds. Veja, o balanço de massa, aí eu vou fazer aqui, balanço de massa é igual. A gente pode dizer que a quantidade de massa que entra menos a quantidade de massa que sai. Certo? A quantidade de massa que entra e sai líquida, se a gente chamar isso aqui de M ponto, veja, essa integral aqui é o somatório de cada pedacinho desse. Seja entrando ou saindo, ele está somando por toda essa superfície. Esse aqui esse aqui é o fluxo que a gente viu, né? Por cada pedacinho desse. Se a gente soma o fluxo mássico por todos os pedacinhos e multiplica pela área, que é equivalente a integrar pela área, a gente vai ter a vazão mássica que está atravessando a superfície de controle.
Certo? Concorda, Camila? E a quantidade de massa que acumula, dmdt, veja, M é igual a ρv. Oh, desculpa. Então, se eu posso dizer que dm é igual a ρ, se a densidade for uniforme no elementozinho, dv. Então, dm dt é dρ de t nesse volumezão aqui grande da integral no volume de ρ dv. Certo? Concorda? Que é essa equação aqui. Então, dm dt é igual a m ponto. Então, a variação vai ser igual. Isso aí quer dizer a variação de massa dentro desse volume de controle é igual à massa que entra menos a massa que sai. Só que a gente está somando em todos esses elementos pequenos, em vez de ser uma entrada e uma saída. Então, vai ser integral na área do fluxo ds. Na área, integral na área. Opa. Beleza? Que é essa equação aqui. Certo? Essa equação tem uma inconveniência. Que você tem uma integral no volume e uma integral na superfície. Aí, para resolver essa inconveniência, eu uso o glorioso teorema de Gauss, né, que diz o seguinte: que você pode transformar uma integral de superfície em integral de volume. A integral de superfície do fluxo de uma propriedade B qualquer é igual à integral dessa propriedade, do divergente dessa propriedade no volume. Então, aqui, eu estou com uma integral no volume e uma na superfície. Agora, daqui para cá, eu apliquei o teorema de Reynolds, de Gauss. Né? Minha propriedade, veja, eu peguei esse ρv da integral de superfície, seria equivalente a esse B, que é a variável que o N está fazendo o produto escalar. Aí meu B é ρv, eu boto o ρv aqui. Aí transforma a integral de volume. Aí todo mundo está em volume, eu posso fazer a integral... É o mesmo limite de integração, então eu posso botar todo mundo no mesmo sinal de integral. Então, aqui está o balanço de massa na forma diferencial, calculado através do teorema de Reynolds. Beleza? Alguma dúvida por aí? Agora vai vir uma parte aqui mais difícil, né? Vamos fazer assim. Vamos parar por aqui hoje para vocês digerirem. Né? Aí vocês dão uma olhada no Understand Rheology.
E aí, Isso que eu ia perguntar, professor, se teria a literatura para dar uma... Understand Rheology. Beleza. É uma parte pesada essa, não é uma parte fácil. Eu não posso falar porque é uma parte fácil. Mas eu acho importante a gente ir um pouco nos fundamentos para depois entender de onde vem certas coisas. A gente para por aqui hoje para vocês darem uma olhada. Aí na próxima aula a gente vai ver a conservação do momento, que é uma equação um pouquinho mais chata. E aí a gente vai chegar na equação de conservação do momento, que é essa equação aqui, que é a lei de Newton, praticamente, que aqui é ρ vezes dv dt, é uma aceleração. Né? E aqui é o termo da derivada material da aceleração, como diria o Wilfried, né? Aqui é uma aceleração euleriana. E aqui, ó, força, o somatório das forças para um fluido é a força de pressão menos o divergente das tensões mais a força da gravidade. A gente vai ver isso aí, não tem problema. E aí tem uma coisa muito legal que a gente vai ver, que é como os fluidos se deformam. Os fluidos não se deformam como sólidos, eles podem se deformar de qualquer jeito. Eles podem se deformar translação, rotação, extensão, e a gente vai calcular essas deformações. E aí, finalmente, a gente vai poder falar de reologia. Cisalhante, extensional e volumétrica. Beleza? Acho que por hoje está bom, estou cansado também.